Para começar com uma perguntinha aí, hein, para aquecer os tambores. O que irritou mais, a arbitragem ou o primeiro tempo do Cruzeiro? Ô, Caramujo, eu vou de primeiro tempo do Cruzeiro. É, acho que mais uma vez o Leonardo Jardim precisou, ele até estourou ali o tempo de conversa lá com a turma, né? Pra, pra dar uma arrumada e o Cruzeiro voltou ali já ganhando aquele gol, né? Pô, o jogo ia ficar muito favorável pro Cruzeiro, até ter aquilo tudo que aconteceu, né? Eu acho que não dá para a gente descartar uma arbitragem péssima do senhor Zanovelli, velho. Que, com sinceridade, se eu sou o presidente de comissão de arbitragem aí, eu teria vergonha do que um árbitro fez no jogo em vários aspectos, velho. Pô, teve lance que ele errou escanteio, era escanteio também para o Atlético Mineiro e ele deu tiro de meta para o Cruzeiro. E vários outros lances. É, ele deixou de dar cartão já no começo para jogador do Atlético por mais de uma vez, e aí foi dar um cartão para o Kaique, nada a ver, já tira o vermelho e estava em bolso diferente. Foi assim, o Valu tinha antecipado o que ia acontecer, né? Foi festival de horror o que aconteceu com o senhor Zanovelli, véio. Mas dessa vez eu vou deixar a arbitragem no lado que ela tem que estar para falar do Cruzeiro. Eu acho que é um ponto importante que a gente precisa aqui levantar sempre. Eu sei que a campanha ela é muito positiva ainda, mas a atuação do Cruzeiro nesse recorte aí dos últimos jogos contra o Flamengo foi alto nível, véio. Nos outros jogos não. Isso aí eu acho que é um sinal de alerta para o Cruzeiro, mas vamos falar muito sobre isso ainda, viu, Caramujo? A postura ali no primeiro tempo me irritou muito. E sabe o que chama a atenção? É que depois com 10, né, o Cruzeiro teve uma postura, pô, todo mundo ali dando a vida, né? Então, tá faltando algo ali para se conectar completamente e ser o Cruzeiro que todo mundo acompanhou aí ao longo do campeonato. Boa, já vamos nessa linha mesmo, porque assim, a gente falou antes do jogo, inclusive, né? Pô, o Cruzeiro jogando no 100% contra esse Atlético desfalcado aí, ele era favorito mesmo jogando na Arena MRV, ele tinha todas as condições de vencer. E assim, começa com você aí, Amanda. O primeiro tempo do Cruzeiro foi o quê? Qual que era a ideia do time do Cruzeiro? Porque o Leonardo Jardim colocou a escalação que a gente imaginava, volta Christian, volta Wanderson, o Jonathan ali na vaga do Fabrício Bruno, que era um desfalque que não tinha como fazer diferente, né? E assim, era aquele Cruzeiro montado que nos deu as maiores alegrias no ano. Por que não andou? É postura? É uma questão de desgaste? O que você viu do jogo ali no primeiro tempo? Para mim é uma questão mesmo de postura, sem deixar de falar que estamos na reta final de uma temporada também. Automaticamente é uma equipe mais desgastada. E aí não é só o Cruzeiro, né? Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração que, mesmo desgastado, precisava ter feito mais e feito melhor. Foi um jogo bem diferente do que o torcedor do Cruzeiro imaginava, né? Mesmo aí com tantos erros da arbitragem, a gente precisa separar o que foi o jogo do Cruzeiro na primeira etapa das consequências ali das decisões equivocadas do Zanovelli. O primeiro tempo irreconhecível do Cruzeiro, né? O Atlético, no meu modo de ver, não fez o gol por falta da eficiência mesmo, porque construiu para isso. E o Cruzeiro teve uma postura inicial que eu até compreendo, de ser um time reativo, já jogou assim diversas vezes. É normal, por ser o visitante também, que no início do jogo, ali para os 10, 15 minutos, seja esse time reativo, se comporte um pouco mais atrás. Mas o Cruzeiro dava espaço, não conseguia reagir, faltava uma marcação mais ajustada, o time parecia estar numa rotação também abaixo do ritmo do Atlético, faltou ter a bola, construir, ser criativo, trocar passes com qualidade, tirar um pouco desse jogo pelo meio e buscar, né, os corredores laterais. E até o Atlético fez isso na primeira etapa, levando um certo perigo para o Cruzeiro. A gente não pode deixar de falar que a perda do Cássio ela é muito relevante pela experiência, pela liderança, pela parte técnica também, mas faltou inteligência por parte do Cruzeiro.
para respirar com a posse da bola, tirar o ímpeto do Atlético. Foi um time muito nervoso, um jogo muito brigado, completamente fora das características da equipe, que estava descansada, que muitas vezes, por estar descansado, consegue emplacar ali a intensidade necessária. Um primeiro tempo muito abaixo, eu não esperava esse tipo de comportamento por parte do Cruzeiro. Não dá para você jogar um clássico atuando somente 45 minutos, como foi o caso do Cruzeiro, que praticamente jogou bola, praticou o futebol somente na segunda etapa. E aí a segunda etapa, acho que o time deu uma certa acordada, né? No lance primordial para o Cruzeiro, um erro do Atlético, o Cruzeiro aproveitou muito bem, uma arrancada, né, uma explosão ali do Caio Jorge, e um passe também para o Matheus Pereira finalizar. Ali foi uma percepção mesmo do Caio Jorge, que poderia ter finalizado, mas viu o Matheus Pereira chegando sozinho. Não foi egoísta, foi um atleta consciente também da jogada. E aí é o toma lá da cá, né? Não deu tempo nem da gente comemorar e um erro de uma arbitragem que já vinha sendo péssima na primeira etapa, deixando de dar cartões, deixando de cobrar também disciplina do jogo. Errou um escanteio que não foi escanteio e o gol do Atlético muda completamente a situação do jogo, né? E é difícil, depois de um erro também, você conter ali os ânimos dos jogadores. Não acho que o Caio Jorge fez a coisa certa, para mim foi uma expulsão correta. O Caio Jorge já vinha com comportamento desde a primeira etapa, que não justifica também esse tipo de comportamento, porque nós já vimos o Caio Jorge atuar no melhor nível possível técnico, e não é à toa que ele é o artilheiro da competição. Ali faltou mesmo inteligência emocional. E aí, a partir do momento que você tem um a menos, você precisa redobrar. O primeiro objetivo, marcação. O segundo, tentar sair numa espécie de contra-ataque. E aí, eu acho que o Cruzeiro acaba respondendo bem pelas circunstâncias. Conseguiu se encaixar, ser inteligente, foi guerreiro na hora que precisou, porque o desgaste é muito grande por ter um homem a menos. Compreendendo a primeira etapa da segunda etapa, eu esperava a mesma postura, esperava a mesma intensidade. O Cruzeiro precisava ter sido dessa maneira na primeira etapa, enquanto tinha ali 11 contra 11. Enfim, acho que o Cruzeiro foi valente, mérito, né, pela valentia na segunda etapa. 1-1, dentro das circunstâncias, acabou sendo bom para o Cruzeiro, um homem a menos, mas acabou ali pesando, eu acho, até que pela tabela, sabe? Se a gente levar em consideração que todos os concorrentes diretos venceram, inclusive o Mirassol, que acabou encostando mais no Cruzeiro, era um jogo que precisava ter conseguido os 3 pontos. Agora é pensar no Fortaleza, abaixar a adrenalina do jogo, as decepções também, e virou um pouco de obrigação, conquistar os 3 pontos dentro de casa ao lado do torcedor. Me incomoda demais a postura do time do Cruzeiro no jogo até a expulsão do Caio Jorge. Eu acho que é muito sobre isso, muito sobre a postura do time, porque depois da expulsão a gente viu um Cruzeiro que quis jogar de um jeito diferente, que quis mostrar ali que não, nós não vamos deixar isso barato, nós vamos fazer aqui o melhor que a gente pode dentro desse jogo. E parece que o Cruzeiro precisou da expulsão do Caio Jorge, precisou de ser tão pilhado pela arbitragem para poder reagir dessa forma na partida. Essa foi a impressão que ficou para mim. Um Cruzeiro que entrou numa rotação mais baixa, e aí não acho que é só a questão dos reforços, a questão de quem está entrando no jogo, mas como eles estão entrando no jogo, como essas peças estão entrando para jogar, com que motivação, com que ânimo, com que vontade, porque parece que o Cruzeiro, no momento de ápice da temporada, jogava todo jogo como se fosse uma final. E agora esse Cruzeiro joga todo jogo como se fosse mais um jogo, com a sensação de dever cumprido. Não sei se com a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, ou se esse time vai deixar para acordar só
quando tiver nas semifinais da Copa do Brasil mesmo, e aí for o momento ali, não, nós vamos disputar aqui o título da Copa mesmo, e a gente vai deixar para jogar na Copa mesmo, não sei se é uma economia de futebol que o Cruzeiro está fazendo, e me preocupa muito também esse aspecto da posição do Cruzeiro na tabela frente a esse adversário que é o Mirassol. Cruzeiro, tudo bem. Não, vai ser difícil encostar ali nos líderes, principalmente com esses resultados. Mas você está vendo os times que estão ali atrás de você também começando a te ameaçar um pouquinho mais. Então é hora de acordar. Essa terceira colocação já não é mais uma certeza como foi ou como pareceu em outros momentos. Então vejo o Cruzeiro um pouco desligado, vejo o Cruzeiro bastante numa rotação muito abaixo dos seus adversários, em um jogo onde o Atlético entrou querendo jogar muito futebol, querendo mostrar ali que poderia ser melhor do que o Cruzeiro de alguma forma, porque não é, então tentou entrar para mostrar que é melhor do que o Cruzeiro, e o Cruzeiro muito passivo diante de tudo, parecia que ia fazer o gol a qualquer hora, que ia resolver o jogo a qualquer hora, e foi uma postura que me incomodou, não só por ser clássico, mas também por ser um jogo muito importante para o Cruzeiro, na pretensão do time dentro do Campeonato Brasileiro, vendo seus rivais por briga pelo título ganharem logo antes do jogo. Claro que não dá para a gente tirar o aspecto da arbitragem, né? Porque tudo que envolve o erro da arbitragem envolve dois fatores primordiais ali para o resultado, tanto o gol do adversário quanto a questão da expulsão do Caio Jorge. Mas falando assim de campo e bola, né? O Cruzeiro começa o jogo com muita dificuldade de pressionar o Atlético lá em cima, né? O Atlético vem ali com meio que 3 zagueiros, né? Com o Saravia sendo uma espécie de terceiro zagueiro, e o Cruzeiro tentava pressionar, tentava fechar esse jogo do Atlético por fora, mas deixava o centro do campo muito exposto, e o Atlético conseguia com certa facilidade conectar esse espaço no campo, e aí progredia dentro do campo do Cruzeiro e criava suas oportunidades. Acho que o Cruzeiro até teve uma ou outra ali tentativa de escapada no primeiro tempo, mas nada que surtiu algum efeito. E aí, quando vem para a segunda etapa, o Leonardo Jardim corrige isso, né? O Cruzeiro passa a deixar mais o Atlético jogar esse jogo por fora e se preocupa muito mais em proteger esse jogo por dentro. E aí vem o erro do Gabriel Menino, né? Uma pressão que o Cruzeiro faz em um lateral do Atlético, força esse passe dele para trás, e a gente está vendo o lance, o Caio muito inteligente acha o Matheus Pereira e o Cruzeiro marca o gol. Um momento onde o Cruzeiro poderia aproveitar o fator psicológico, porque inclusive logo em sequência o Atlético chega a errar um passe. Para mim, independente do erro da arbitragem, uma situação completamente na conta do William. Uma bola que ele vai recuando, eu vi até algumas pessoas falando sobre o Jonathan Jesus, mas o posicionamento do Jonathan Jesus de pisar um pouco mais na linha de fundo é justamente para receber esse passe e ter espaço para, quem sabe, rifar a bola para o ataque. O William não faz, conta com uma benevolência da arbitragem que não iria existir, e aí o Cruzeiro acaba sofrendo o gol. Acho também que a atuação do Léo Aragão no lance do gol foi ruim. Entendo que ele não teve, talvez, ali outros problemas dentro do jogo, mas não é um goleiro que me passa confiança. Inclusive, o movimento do Cruzeiro em buscar o Matheus Cunha para o ano que vem parece transparecer também que internamente não é um goleiro que passa confiança. E aí, algo que vocês comentaram e que também me incomodou muito é que a postura do Cruzeiro no que diz respeito à competitividade, ela só existe depois que o Cruzeiro tem um jogador a menos. E isso não pode acontecer. Você vai precisar de que aconteça uma expulsão para que você possa estar concentrado, para que você possa estar defendendo. E eu acho que o Leonardo Jardim poderia, até pensando, né, numa equipe que está ali com um jogador a menos, precisando de jogar de uma maneira mais reativa, de acelerar essa jogada, eu acho que as mexidas do Leonardo Jardim não foram boas. Não gostei da entrada do Gabriel. O Gabriel, para mim, não fez uma boa partida. Teve uma oportunidade até interessante que ele acaba errando um passe ali, poderia ser um contra-ataque para o Cruzeiro, mas me incomoda muito nesses últimos confrontos o Cruzeiro com essa postura. É uma equipe, e o próprio Cássio falou sobre isso lá naquele jogo contra o Red Bull Bragantino. Se o Cruzeiro entrar nos confrontos achando que vai vencer de qualquer jeito, nós não iremos vencer. Não é esse o perfil da equipe.
foi uma equipe que precisou ao longo do campeonato ser competitiva, estar no seu 100% em todos os confrontos para poder vencer. E aí, para mim, independente da expulsão, independente da questão da arbitragem, eu acho que foi um resultado ruim. Para as pretensões do Cruzeiro, a gente viu o Mirassol vencer, por exemplo, o Internacional. Hoje o Bahia tem um confronto relativamente mais tranquilo, mesmo sendo clássico, porque o Vitória é uma equipe que tem enormes dificuldades na temporada, e me incomoda alguns jogadores. Eu vejo muita gente criticando o Christian, não acho que foi um jogo positivo ofensivamente, mas defensivamente me agradou mais do que em outros momentos. Agora, eu tinha a sensação que a questão defensiva do Wanderson era por uma questão de cansaço, por uma questão de lesão, mas não achei o jogo dele bom sem a bola, mais uma vez. Tiveram momentos, teve um lance para mim de uma arrancada do Lucas Vidalba, que assim, é o lance que todo ponta sonha de correr na profundidade e receber essa bola, e o Wanderson não acelera para receber essa bola na profundidade. E aí tem um lance que o Atlético vem no ataque, o Kaique tentando ali lidar com a situação de 2 contra 1, e o Wanderson voltando no trote. Então eu acho que chegou o momento do Leonardo Jardim começar a dar mais minutos para outros jogadores, porque para mim a questão do Wanderson está além do desgaste. Eu acho que bateu num teto ali do que poderia entregar, e infelizmente hoje parece que a curva é decrescente. Boa. Inclusive, assim, sobre essa questão do Wanderson, eu tô vendo muita gente falando individualmente também do William, né? Que o Pedro até falou aí na jogada do gol e tudo mais. Eu acho que não tem como a gente desconsiderar o fato de que a jogada do gol era tiro de meta, tá? Assim, o William deveria ter mandado aquela bola para frente, esticado. Eu concordo que seria o melhor, né? O mais seguro. Mas era uma bola que ele estava sob pressão, não tinha passe simples por ali. E me digam aí se eu estou passando pano para o William, mas eu acho que está sendo muito desproporcional a forma como a torcida do Cruzeiro tem agido com alguns atletas. Foi assim com o Gabigol no último jogo. O Gabigol, ele sempre tem que ser o alvo da torcida. Ontem eu vi muita gente pegando no pé do Christian, que eu achei que fez um belo jogo, tá? O Christian, o que ele correu foi um absurdo. Aí já estão pegando no pé do William há um bom tempo, e talvez venha desde o Campeonato Mineiro, do pênalti perdido e tudo mais. Mas essa relação da torcida do Cruzeiro individualmente com alguns atletas, eu concordo que o Wanderson é um caso à parte, porque ele realmente está jogando abaixo. Vocês não acham que a gente está, digamos assim, superdimensionando atuações ruins dos jogadores e esquecendo que foram esses caras que nos trouxeram nessa condição na tabela? Ô, Caramujo, deixa eu falar sobre essa história aí. Eu acho que tem 2 pontos nisso aí, nem para ser 8, nem para ser 80. Eu vou até pedir um amigo aqui. O árbitro não tinha que ter dado escanteio. Ponto. Esse é uma coisa que a gente não pode também. Beleza, tomou o gol de empate. Não era escanteio e deu escanteio. Ok. Sobre aquilo do Cruzeiro se desconectar. Deu escanteio, voltar todo mundo e a marcação. Véio. Olha a marcação do Cruzeiro no gol dos caras. Véio. Tipo, deu um escanteio, vamos reclamar aqui, beleza, não deve acontecer nada. E aconteceu o gol de empate. E antes disso, eu acho que a cobrança para cima do William, em vários outros momentos, ela é mais pesada do que deveria ser. Mas o lance ontem, quando ele domina a bola lá na lateral, antes de entregar o escanteio, tem um espaço muito claro que ele podia ou chutar para a lateral, ou recuar no Aragão antes, ou recuar no Jonathan, e todo mundo ia rifar a bola. Véio. Isso que ele fez ontem gerou esse escanteio que não foi, ele já fez em vários outros momentos. Véio. Então, isso aí, aquele lance de dar a canetinha ali perto da área, de dar toquinho com a esquerda, isso uma hora ia acontecer o que aconteceu, e era muito para se evitar num momento do jogo em que os caras, depois daquilo ali, eles não iam conseguir mais jogar. Os espaços iam aparecer ainda mais. Então, o Cruzeiro ganhou um gol, depois de voltar, vamos dizer, era só o começo do segundo tempo, né? Mas mais ligado. O Caio ali teve a esperteza no lance, porque estava mais ligado, né? Porque, às vezes, em outros momentos ali do primeiro tempo, eles podiam errar um passe daquele e não ia acontecer nada. Então, no momento principal, para o Cruzeiro aproveitar o vacilo que os caras deram, vem tudo aquilo que aconteceu, repito, com um erro do árbitro de dar aquele escanteio. Mas
tem outros escanteios aí que vão ser dados de forma incorreta, cabe a você marcar bem. E o Cruzeiro não marcou bem, cochilou completamente. E o lance do William, eu acho que ele precisa trabalhar muito isso, porque não é a primeira vez que ele faz esse tipo de jogada e dessa vez acabou acontecendo tudo aí. Eu vou pegar o lance completo, Caramujo, não sei se você tem na memória, mas eu tenho muito na memória lá do estádio, o tanto que ele ficou segurando a bola, segurando, aí ele já volta para o Jonathan na fogueira, né? E o Jonathan ainda faz um movimento ok, né? Para se livrar ali, já que o Dudu tocou na bola, né? Mas se ele antecipa, volta para o Aragão, volta para o Jonathan, não tinha acontecido nada daquilo que aconteceu.